Esse corte é patrocinado pela KTO e utilizando o nosso cupom FBOTECO você ganha até R$100 de bônus. Link aqui na descrição. Tá rolando agora nos bastidores essa negociação do São Paulo com a W Torre para uma reforma do Morumbi. Para tentar explicar para o torcedor do São Paulo que não tá sabendo muito dessa história. Há quantas anos essa parceria, o que ela envolve, o que se sabe em termos de contrapartidas que pode eventualmente ter nesse contrato? É um contrato que já está em vigor? É uma conversa? Tem alguma coisa assinada? Se sim, tem uma previsão de quando isso comece? São Paulo eventualmente teria que deixar o Morumbi para tocar essas reformas e jogar num outro lugar? O que se sabe dessa negociação envolvendo São Paulo e W Torre? Já há um termo firmado entre São Paulo e W Torre, é bom que se saiba isso. E assim, o São Paulo quer ter um novo estádio em 2030, que é o centenário do clube. Eles querem ter esse novo estádio em 2030. A W Torre tem este ano para dar um projeto palpável ao São Paulo do que vai ser o novo Morumbi. Já fizeram prévias e com cobertura R$800 milhões a obra, sem cobertura R$500 milhões. Essa informação foi dada de forma exclusiva por nós lá na Arquibancada Tricolor, de, enfim, valores e tudo mais, e depois o GE confirmou as informações. E esse valor, quem que arcaria? E aí, a W Torre arca com esse valor, mas aí por, enfim, 10, 20 anos, e aí vai ser algo especificado ainda, que aí é o que falta da nossa apuração sobre isso, restenta no Morumbi, né? Então, mas aí entra um ponto que o São Paulo não quer que seja igual é com o Palmeiras, que é justamente que o São Paulo, claro, eles vão ter a parte de grana dividida por um certo período, mas o São Paulo é o gestor do estádio. Então o São Paulo decide o que vai fazer com o seu estádio e para eventos, para shows, não fica tão refém da própria W Torre. E mais um fator que casa muito com isso, São Paulo firmou um contrato com a Live Nation, que é uma produtora de shows internacional, né? Tem Bruno Mars, U2, tudo mais, vai ter show do AC/DC aí no Morumbi agora em setembro, não sei nem se já deram essa informação, mas é uma informação interessante. Deve ter mais uma turnê do U2, do Coldplay e tudo mais. Então, assim, é um contrato de exclusividade que vai dar para o São Paulo uma grana boa também por 3 anos para shows. Claro que quando a gente fala para shows, né, o São Paulo falou que vai escolher data para não conflitar. Pô, mas claro, show da Madonna no Morumbi não vai ser escolhido. Bora ver se não conflita com o São Paulo e Ituano. Madonna não canta na quarta-feira, não, porque o São Paulo pega o... Não dá, não é uma coisa assim. Mas o São Paulo vai evitar fechar shows em datas que são, sei lá, oitavas tipo da Libertadores, final do Paulistão e tudo mais. A gente sabe que isso é no papo. No papel, se vier a Madonna com uma data tal, o São Paulo vai ter que encaixar e ponto final. Mas o Casares garantiu que isso não aconteceria, né? Então, mas é o que a gente fala, né? Não dá pra marcar uma data de um show grande. O show é muito mais prioritário a nível de locação de estádio do que um jogo de futebol. São Paulo é Água Santa, por exemplo. Então, tem muito disso. Mas São Paulo tem esse jogo de cintura. Com a W Torre, então, voltando, é um vínculo que tá firmado já. Querem um novo Morumbis, né? E em 2030 agora. Então, vai ter muito disso. Foi aí, e aí tem um ponto interessante. Firmaram a canalização do córrego Antonico, que passa ali embaixo. Foi na última semana. As obras vão começar acho que no dia 19 de fevereiro, deve estar começando já aí em breve. Isso vai impactar em alguma coisa no São Paulo? Então, porque não, em campo não, né? O São Paulo não vai precisar fazer nenhuma obra, não vai precisar paralisar os jogos lá. Mas é algo que vai viabilizar a forma do São Paulo fazer essa reforma com a W Torre. Era um pré, assim, não dá para ter um novo estádio caso não tenha a coisa do córrego. E aí agora firmaram. É uma previsão de obra do governo de 2 anos, a gente sabe que a obra do governo 2 anos vira 4, né? Mas o São Paulo tá muito nisso. Se cumprirem em 2 anos, aí querem ter um novo estádio em 2030. Caso não, vai atrasar. E eu acho que é muito mais provável que atrase do que não, né? Tem muita gente que não entende bem essa questão, porque esse córrego ele fica um pouco escondido nos arredores do Morumbi. A Jorge João Saad, que é a avenida lá que tem a Casa da Independente, da torcida, etc., ela vai terminar no córrego, perto de uma rotatória lá,
E o córrego E tá... vai ter um piscinão também pra enchente e tudo mais. Né? A ideia é isso, é construir um isso. piscinão, né? Também. E a importância disso tem a ver com o fato do córrego passar embaixo do gramado, que seria fundamental, tornaria fundamental uma canalização pra galera conseguir, por exemplo, abaixar o gramado, se fosse preciso, como foi feito no caso do estádio do River, né? O Monumental. Então tem toda essa questão, mas é possível que sobre alguma coisa dessa obra de canalização do córrego Antonico pro São Paulo, coisa do tipo? Porque há essa preocupação. O São Paulo, claro, né? Eles deram uma coletiva pra gente e falaram que não. Falaram que vai ser uma coisa muito mais da prefeitura do que do clube, do governo do que do clube. Então o São Paulo tá tranquilo. É só esperar que seja bem concluída essa obra no tempo certo pro São Paulo começar a mexer os pauzinhos pro novo Morumbi. Mas tem muito disso, né? O São Paulo tá à mercê do governo para essa obra. Então pode ser que tenha um atraso e tudo mais, e aí pode atrasar os planos do clube. A ideia do Morumbi, e aí eu vi um pouco da obra, seria justamente tirar a pista de atletismo, baixar mais as cadeiras. Em jogos, seria uma capacidade de 85 mil torcedores, em shows de 100 mil. Então seria um público bem grande, bem considerável. Hoje é em torno de 64, 65. E falou-se ainda num ginásio para 25 mil pessoas, E que vai ter ninguém um sabe ginásio. exatamente onde vai ficar, né? Não, então, vai ser perto do 1, né? Vai ter um ginásio que é uma obra mais extensa também, pode demorar um pouco mais, mas vai ter um ginásio pequeno, acho que público para ser para 15, 20 mil pessoas. Um ginásio vai ser um morumbizinho, entre aspas, né? E aí vão mandar palestras, eventos pequenos e também pode mandar jogos do futsal, jogos, de repente, do basquete, pode fazer um ginásio lá. Então vai ser um esquema legal do São Paulo. Até shows menores, né? Shows como Liverpool. menores também. Vai ser um esquema legal do São Paulo para esse sentido.